Oi, gente, tô procurando o melhor lugar aqui, luz, né? Tô em casa. Se estiver muito ruim, vocês vão falando aí. Estamos chamando seus seguidores. Bom dia, Suzy. Fala aí se vocês estão me vendo direitinho, porque eu acho que pra mim tá dando umas sombras aqui, tá? Tudo ok? Damari, obrigada por participar. Parabéns pela sua live. Pessoal, tá tudo ok, Fernando? Obrigada, Fernando, lá do Riachinho. Tá tudo ok? Fala se vocês estão me ouvindo. Estão me vendo direitinho. Oi, Verusca. Rogério. Pessoal da minha cidade, gente. 2 vezes doutora, obrigada. Acho que melhorou um pouquinho a luz agora. Tá ótimo, né? Estão ouvindo direitinho? A parede branca lá atrás. Trabalhando de casa é assim, né? Bom dia, obrigada! A gente tenta se arrumar, né? Pra não parecer com a cara muito feia aqui. Mas eu tô de Havaiana, vocês têm que ver. Vestida de blusa e de Havaiana. Trabalhar de casa é assim, né? A gente tem que fazer o que pode pra não desanimar. Obrigada, Rogério. Você também está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, né? Eu acompanho suas coisas que você vem fazendo aí, buscando melhoria na segurança. Parabéns. Advogada mineira. Bom dia, pessoal. Vamos falando um bom dia aí até o nosso convidado chegar. Bom dia para Karine, minha assistente. Tô com saudade dela já, porque a gente tá afastada pelo coronavírus. Trabalhando de casa. A Marna não apareceu aí ainda. A gente tem que buscar, né, a melhoria. Doutora Maura, obrigada. Zélia também é uma querida lá de Arinos. Vamos ver se o doutor João entra aí, que ele agora já tinha dado um oi pra mim aqui, uma sinalização que já estava aí online. Professor, entra aí pra gente poder começar essa live, que o pessoal tá te esperando. Meu marido Mazinho entrou. Agora eu não posso esquecer, toda vez que ele entra, gente, tem que mandar um beijo pra ele, porque ele falou que toda vez, ele só mandava beijo pra todo mundo, menos pra ele. Doutora Maura, fofa, tem que voltar aqui pra falar com a gente. Doutora Simone, que me convidou para fazer uma live no perfil dela, gente. Fiquei com o coração na boca, eu nunca tinha feito. Sempre alguém vem fazer live no meu perfil, né? Então é como se eu estivesse indo para outra casa. Fiquei com o coração na boca. Vamos ver aqui se o doutor João, deixa eu mandar uma mensagem para ele, para ver se... Só um minutinho, vou sumir um pouquinho. Para ver se ele se ele não está conseguindo conexão. Mandando pelo computador aqui. Ele não entrou ainda. Que se alguém ver que ele entrou aí, vai me falando. Vou pegar o teclado aqui para poder falar com ele. Já estamos comandando ele. Já estamos ao vivo e te esperando. Vamos ver se ele vai responder. Enquanto isso, gente, vai fazendo alguma pergunta aí. Vocês viram, ontem a gente fez uma live, né? Falando com o meu colega Pastor Carlos, que ele está lá em Portugal, como é que estava funcionando essa dinâmica aí de coronavírus, e a pessoa que está lá fora, né? Muitos colegas moram fora do Brasil. Obrigada, Simone. Obrigada, você que é uma querida. Vamos ver se ele vai responder. E, gente, o desespero está em todos os lugares, né? Manda coraçãozinho aí, gente, ó. Pra gente chamar o professor. Acho que eu vou ter que desligar e ligar pra ele, pra ver se ele tá com algum problema. Ele falou que tá ok. Então ele já deve estar entrando. Já deve estar chegando por aí. Estou aguardando, peraí. Vou falar com ele que ele tem que entrar no meu perfil. Na minha live pra gente poder te convidar. O pessoal tá esperando aí, né? Todo mundo ansioso pra ouvir o Dr. João, que ele é advogado e médico e professor. Então ele vai poder falar pra gente um pouquinho dos dois lados, né? Um pouquinho do lado médico
que a gente ficou um pouco confuso aí depois de ontem, né, gente? A gente não sabe agora se fica em casa, se vai pra rua, o que faz? Porque tem muita divergência entre os nossos comandantes gerais, né? Vamos ver se ele já entrou. Eu vou desligar e vou ter que ligar pra ele pelo telefone pra ver se ele tá tendo algum problema. Pessoal, consegui falar com o professor, ele já tá entrando aí, tava procurando, ele tava sabendo como é que fazia. Vai colocando coraçãozinho aí que foi entrando. Coloca coração na tela aí pra chamar mais gente. Oi, Renatinha. Coloca coração na tela aí, Renata, pra chamar um monte de gente. Porque esse Instagram, se não for assim, ele não avisa o povo. Yasmin. Vamos lá, gente. Verusca. Ele já tá chegando. Segundo ele, já tá se conectando. Já chegou. Vamos chamar nosso convidado. Vamos ver se vai dar certo aí. Simone, de volta na live. Olá, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Eu nem te anunciei agora, porque eu tive que voltar da live, mas eu vou deixar para você se apresentar, depois eu faço minhas considerações. Imagina. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao convite, né, da gente estar fazendo essa live nesse momento aí de quarentena, de tantas dificuldades para todo mundo, né? Para a gente poder estar falando sobre as questões relativas ao coronavírus, à Covid-19 e as relações de trabalho. Meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico, atuo na área de medicina do trabalho e perícia médica e sou advogado também, né? Apesar de não atuar diretamente com o exercício da advocacia, eu acabei fazendo direito depois e foi uma consequência acabar tirando a OAB, mas não atuo diretamente no exercício da advocacia, atuo mais com a parte de medicina mesmo, principalmente medicina do trabalho e a parte de medicina legal de perícia médica. E, assim, o interessante de tudo isso é a gente informar as pessoas sobre o que está acontecendo, o que é necessário e o que tem que ser feito para a gente enfrentar essa pandemia do coronavírus. Acho que é bem prudente a gente fazer essas lives e poder aproveitar esse momento para esclarecer a dúvida, às vezes, das pessoas e tal. As pessoas estão muito desesperadas, né, professor? E de ontem para cá eu acabei assistindo ao pronunciamento do presidente agora, de manhã. Mas depois disso eu assisti várias coisas e tá todo mundo mais perdido ainda, porque agora a gente escuta quem? Né? Ninguém negou que você vai falar pra gente, olha, sai todo mundo de casa e vamos viver a vida normalmente, ou fica quietinho igual nós estamos, né? Falei, olha, veio muito a calhar o nosso pronunciamento de ontem com a nossa live de hoje. O que acontece é assim, isso está sendo discutido no mundo inteiro, como enfrentar essa pandemia, né? A minha visão é uma visão médica. Então, na visão da medicina, esse seria um momento de isolamento. Qual que é a ideia do isolamento? Até para entender, para que todo mundo entenda. O isolamento, de forma alguma, ele vai acabar com o vírus, né? A gente tem imunidade para o vírus, só tem duas formas, ou com uma vacina ou tendo contato com o vírus mesmo. Só tem essas duas formas da gente ter imunidade contra o vírus. A ideia do isolamento, do ponto de vista da medicina, é justamente nós darmos um tempo para que o sistema de saúde não entre em colapso. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, aquele percentual de pessoas que vão precisar de assistência à saúde, apesar dele ser um percentual pequeno, quando a gente compara a doença, vamos falar assim, é 2%, é 3%, é 5%. Só que é diferente 5% de 100 mil e 5% de 200 milhões de habitantes. Então, a ideia de fazer esse isolamento social é isso. É justamente a gente diminuir
o contágio neste primeiro momento, para que o sistema de saúde possa dar conta da demanda. E aí você pode ir fazendo ou liberação das pessoas de forma gradativa, preservando os grupos de risco, né? Ou o sistema de saúde ter, isso são cálculos que são feitos, e fala assim, ó, agora o sistema de saúde não vai enfrentar problemas, então a gente pode liberar a população e vamos embora. O que eu estou falando é com o viés da medicina, né? Pensando do ponto de vista da medicina. Cada um tem o seu viés. Se você ouvir um político ou se você ouvir um economista, ele vai falar com o viés da economia. Então, é um momento muito difícil, né? Para mim, este momento ainda seria de isolamento, tá? Porque o nosso sistema de saúde ainda não tem condições de atender a demanda. Porque o grande problema é justamente o seguinte: como que eu vou fazer para isolar as pessoas de não ter contato com o grupo de risco, se pessoas que estão trabalhando moram junto com pessoas que são de grupo de risco? Acho que esse é o maior desafio. A ideia, você fala assim, vamos pegar a população em geral e vamos botar na rua e proteger o grupo de risco. Mas do ponto de vista prático, como que isso vai ser feito? Por quê? Porque é muito comum os avós cuidarem dos netos, né? Então, volta às aulas, ótimo, as crianças não vão ter nada, mas aí elas vão voltar para casa e vão transmitir o vírus para os avós. Então, é uma situação bem complicada. Não dá para a gente manter todo mundo em quarentena por um ano até inventarem uma vacina, porque senão a economia vai tudo, e às vezes o remédio está sendo mais grave do que a doença. Então, a gente chegar no meio termo é uma coisa muito difícil realmente. O que a gente tem que se espelhar, eu entendo dessa forma, é no que já tem sido feito no mundo, né? Quem já passou. Nós estamos algumas semanas atrás dos outros países do mundo. Então, a epidemia começou lá na China, em janeiro, depois foi reconhecida como uma pandemia, a Itália já está enfrentando, a Alemanha, a Espanha. Então, eu entendo que o Brasil deveria verificar quais são as melhores práticas no mundo em relação a isso e tentar adotar aqui, adaptando a nossa realidade. Por quê? Porque, aí meu entendimento, aqui no Brasil existe uma grande diferença, por exemplo, para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as famílias, geralmente os filhos não moram com os pais, né? Isso a gente vê até em filme. A hora que ele completa 18 anos, ele vai morar sozinho. Então, para eles, é muito mais fácil fazer esse isolamento de grupo de risco, quem não é grupo de risco. Porque já não existe esse contato tão próximo. A nossa origem é muito mais parecida com a origem italiana, uma origem latina, aonde as famílias elas se mantêm ali juntas, né? E geralmente quem cuida dos netos são os próprios avós. Esse contato próximo, muita mãe para ir trabalhar deixa o filho com os avós. Como a gente parametrizar isso, eu acho que é muito difícil. E o modelo americano talvez não seja o ideal. É fato que se a gente ficar com a economia parada há muito tempo, as pessoas também podem acabar morrer de fome, a questão dos autônomos, como que o governo vai dar suporte para isso, o governo tem dinheiro para isso. Então, assim, a gente tem uma situação bem complicada mesmo. Precisa ser tomada uma decisão, né? E aí eu falo isso geralmente até quando a gente vai falar sobre gestão de afastadas, coisa que a gente faz no dia a dia que foge dessa. Tem que ser avaliado o risco-benefício. E aí vai ter que tomar uma decisão que tenha um maior benefício e um menor risco. Nada é isento de risco, né? Não tem como falar assim, faça tal coisa que não vai ter risco. Então, é essa a grande dificuldade de se lidar com essa situação. Neste momento, eu entendo que ainda o nosso sistema de saúde não está apto a receber pessoas na quantidade se a gente botar todo mundo na rua. Não vai dar suporte, vai entrar em colapso. O ministro da Saúde, inclusive, falou isso, que o sistema colapsaria no final de abril. Então, talvez seria o ideal
manter a quarentena por mais um tempo e você ir soltando a população aos poucos. Então, até tal idade trabalha, a população vulnerável fica em casa, mantém as escolas fechadas por um tempo, até que as crianças possam voltar e não transmitir a doença para os avós. Não sei. É uma situação bem difícil mesmo, porque a gente precisa tomar cuidado para não o tiro do canhão não ser maior do que o que precisa ser, vamos dizer assim, o que precisa ser eliminado. Então, do ponto de vista médico, a sua pergunta para mim, do ponto de vista médico, eu manteria a quarentena ainda, até que o sistema possa atender a demanda. Sim, eu também entendo, assim, eu sou leiga, né, então não posso falar muito, mas minha família é uma família grande, nós somos 6 pessoas no apartamento pequeno, centro de São Paulo, o professor já conhece, né, é tudo pequenininho. Imagina, a gente tem minha irmã que mora aqui no interior, que é 15 minutos daqui, se não tiver trânsito. E o filho dela teve pneumonia, e ele está com 6 anos agora. Teve pneumonia há 2 semanas antes de começar esse surto. Então eu fico pensando, ninguém está indo em lugar nenhum. Mas enquanto podia circular, ninguém foi lá na casa dela por segurança. Então se libera todo mundo, não tem como você falar. É o que o professor estava falando, e ontem eu fiz uma live com um colega que mora fora do Brasil. E ele explicando exatamente essa questão de que nós, brasileiros, a gente cuida dos nossos idosos em casa, né? E para fora, geralmente, ou eles estão numa casa de repouso, porque se não fica com a família, ou cada filho muda e pronto, ele fica na casa dele sozinho, né? Então a gente não tem uma forma muito fácil de isolar, né? E eu fico imaginando, são as pessoas, assim, imagina, eu moro aqui no centro de São Paulo, e na periferia, você mora lá num pedacinho onde a gente mora, né, a gente mora um monte de gente num espaço muito pequeno, né? Imagina como é que não seria o contágio dessas pessoas, né, com esse convívio direto. Então é uma situação bem complexa, que eu acho que qualquer coisa que o governo faça... A nossa situação aqui é um pouco diferente. O que eu disse, eu acho que a gente está mais aproximado da Itália em relação a essa questão social do que dos Estados Unidos, né? É muito comum, até a gente vê em filme, o menino completa lá 18 anos, ele vai para o college, vai para a faculdade, às vezes vai para outro lugar e ele não vê mais os pais. Tem pouco contato, vê no dia de ação de graças, né? Igual a gente vê em filme, no Natal, e olhe lá. Aqui não, aqui o convívio das famílias é muito maior. Então, seria uma ideia de você isolar os grupos de risco. A grande questão é você colocar isso em prática. Então, como que a gente faria para colocar isso em prática no Brasil? Sendo que as famílias, muitas moram, às vezes, avós, pais e filhos num cômodo, né? Então, essa que é a grande questão. Acho que essa vai ser a grande dificuldade. É óbvio que não dá pra gente ficar em quarentena o resto da vida, porque os vírus circulam, eles sempre circularam, né? A grande questão do coronavírus é que esse vírus está fazendo com que as pessoas procurem muito o sistema de saúde. Então, eu acho que eu sou uma pessoa meio objetiva e meio pragmática, assim, nesse sentido. Eu acho que a resposta que tem que ser dada é o seguinte: o governo se estruturar ele já sabe qual é o percentual que vai precisar de atendimento hospitalar e atendimento de UTI e tal, se estruturar para atender essa demanda, e aí depois realmente vai ter que voltar para a vida normal e as pessoas, com os cuidados, óbvio, vida normal que eu estou dizendo assim, voltar ao trabalho, né? Não ter você fechar comércio, fechar tudo. Aí você voltaria para a vida normal tomando os devidos cuidados. Então, lavar as mãos, evitar aglomeração. Não seria prudente nesse momento, por exemplo, voltar com atividades futebol, shows. Isso você poderia manter fechado, proibido. Aglomeração em praias, isso você poderia ainda manter. Mas a atividade econômica, você ir soltando ela aos poucos. É aquilo que a gente estava falando. O grande problema é a gente saber quando fazer isso. Essa é uma decisão muito difícil.
vamos ficar em quarentena 15 dias, vamos ficar em quarentena um mês e meio. Então é essa avaliação que tem que ser feita. Nos Estados Unidos, segundo a entrevista do Trump e o Bolsonaro, o que ele falou vai muito no que o Trump falou nos Estados Unidos. O Trump acho que deu uma entrevista um pouquinho antes, né? E o Bolsonaro fez o pronunciamento ontem à noite. Nos Estados Unidos, eles vão ficar acho que 15 dias, se eu não me engano. E aí eles vão liberar para os grupos que não são de risco. Então aí os grupos de risco vão se manter em isolamento e o resto vai ser liberado para trabalhar. Aqui no Brasil, a minha preocupação só, que eu entendo que é um pouco diferente da questão dos Estados Unidos, é essa questão social de como é constituída a família brasileira. Nós temos uma constituição um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos. A realidade nos Estados Unidos é outra. Aqui no Brasil, geralmente as famílias moram juntos ou moram próximos, tem um contato, então você tem contato aos finais de semana, tem contatos durante a semana. Então, como a gente lidar com isso é uma questão bem complicada mesmo. Para a gente poder estar equalizando essa situação. A gente realmente está num momento crítico, né, professor? Bem crítico. Sim. Eu vou deixar o professor falando aí, vou ser um ouvinte, viu? Você é sua aluna por mais ou menos. Imagina que isso. Pode ir tocando barca aí, porque eu estou muito feliz de receber aqui, né? Não deu nem tempo de falar, o pessoal estava super ansioso para a sua chegada, todo mundo aí ansiosíssimo. Ontem à noite, todo mundo, gente, que hora que vai ser, não sei o quê. Então eu vou deixar o professor falar. Eu agradeço. Imagina. E acho que basicamente é isso. Aí eu sei que pode ser que tenha alguém aí que trabalhe em empresas, tal. Algumas empresas têm que manter atividade, porque são atividades essenciais. Então, uma dica que a gente pode dar aí para o pessoal que está ouvindo é justamente o comportamento que tem que ter na empresa. Então, a gente tem algumas recomendações para fazer, né? Por exemplo, a questão de higiene no ambiente de trabalho tem que ser uma higiene mais, vamos dizer assim, mais detalhada. Tem que usar aquele álcool lá 70%, ou se não, água sanitária, cândida e etc. Tem que haver um distanciamento nos postos de trabalho de pelo menos 2 metros. Tem que ser evitado reuniões. O ideal é que você faça reuniões não presenciais. Quem puder trabalhar em home office, melhor ainda, né? A gente sabe que às vezes tem gente que não consegue trabalhar em home office, mas tem que, às vezes, ficar em home office, não tem jeito. Tem outras questões relativas a mãos, né? Então, uma dica que eu dei, até a gente tem feito um programa no Facebook sobre o coronavírus, chama SST News. A gente vai continuar esse programa mesmo depois que acabar esse problema. E uma dica que eu dei lá, que eu quero repetir aqui, é o seguinte: parece uma coisa meio boba, mas tem mostrado uma certa efetividade. Locais onde muitas vezes gente coloca a mão, então fechadura, botão de elevador, além de você usar o álcool gel, utiliza a sua mão esquerda. Se você é destro, se você é canhoto, utiliza a mão direita, porque o instintivo é eu levar a mão dominante ao nariz, à boca, né, para coçar o olho. Então é uma medida. O álcool gel, ele só deve ser usado quando não dá para lavar a mão, então não precisa ficar uma corrida louca atrás do álcool gel. Você pode lavar a mão, não precisa ter isso. Acabou o álcool gel e agora vou morrer. Não, lava a mão. Não precisa ficar desesperado. Professor, o álcool gel. Eu, assim, antes disso, já teve alguma coisa, um movimento muito forte com esse álcool gel. Mas toda vez que eu passo álcool gel na mão, se eu não lavei a mão, parece que fica uma coisa nojenta. Eu falei com meus filhos, esse negócio de álcool gel, só álcool gel, vocês não fazem não, porque é muito nojento, porque sua mão tá suja. Você vai lá e passa, parece que tá no meu, assim, parece que eu tô ficando mais suja ainda. E tem uma regra assim, se você olha a sua mão e a mão tá suja, tem que lavar, não adianta passar álcool gel. Se você está vendo sujidade na mão, o álcool gel não vai resolver. Então, o álcool gel é para momentos onde você não consegue lavar a mão. Então, por exemplo, eu estou num transporte público, desci do ônibus, aí eu passo o álcool gel, porque não tem torneira ali, não tem sabão. Agora, se eu estou na minha casa, como a maioria das pessoas estão em casa, você pode lavar as mãos, né? Aí tem até uma regrinha que o pessoal fala, que é você cantar lá o parabéns para você, que é o tempo necessário para você lavar a mão. Aí tem a técnica, você tem que esfregar a palma da mão, tem que esfregar entre os dedos, tem que esfregar o dorso da mão.
E aí você vai ter que fazer isso por uns 30, 40 segundos. Então, essa higiene, você não precisa de álcool gel. Eu tô falando isso porque a gente vê umas pessoas desesperadas. Não, preciso de álcool gel. Se você tá andando na rua, tudo bem, porque não vai ter a torneira, não vai ter o sabão. Mas se você conseguir achar uma pia, é melhor você lavar a mão do que usar o álcool gel, né? Então, são medidas que a gente pode estar adotando e hoje, para as empresas, no atual cenário, a gente tem recomendado o afastamento dos trabalhadores do grupo de risco, tá? Ou ser colocado em home office, ou com a medida provisória que foi editada pelo governo, 927, se eu não me engano, de 2020, você poder, aquelas possibilidades, ou colocar de férias, ou de repente você, não sei, alguma daquelas possibilidades ali. Havia aquela que o artigo que foi revogado anteriormente, que permitia colocar 4 meses em casa de licença não remunerada, né? Então a pessoa ficaria sem salários e suspenderia o contrato de trabalho por 4 meses. Foi revogado, então essa possibilidade a princípio não teria ali na medida provisória, mas a gente teria outras saídas, redução da jornada, não sei. A gente tem que achar aí soluções para esse momento que a gente está enfrentando, para que a gente passe por isso sem grandes repercussões para todos, né? É claro, como eu volto a repetir, não vai dar para ficar de quarentena o resto da vida, né? Senão a gente não vai conseguir sair nunca mais de casa, mas a gente precisa ter a hora certa disso. Então, pelo viés da medicina, qual seria esse momento? Seria o momento que eu consegui fazer um achatamento da curva. Então, esses dias que a gente está em casa são fundamentais, tem que ficar em casa ainda, eu entendo dessa forma, para a gente achatar a curva de transmissão, para não ter um colapso no sistema de saúde. Então, você manteria as pessoas em casa por um tempo, esse contágio ele aconteceria de uma forma mais lenta. Isso não quer dizer que as pessoas não vão se infectar, elas vão se infectar, mas não todo mundo ao mesmo tempo. E aí o sistema de saúde dá conta de atender aquele percentual de pessoas que vai complicar. Então essa seria a ideia de você fazer esse isolamento. Tem uma pergunta aí, professor, que foi da Belusca, do canal da Toninha. Ela perguntou, esse vírus ele pode mutar, deixa eu voltar lá, se ele pode mutar para outro tipo e piorar ainda a situação, acho que foi isso. Não, porque assim, é gigantesco. Tem um monte de perguntas, quer dizer, gigantesco. Tem muita coisa aqui, eu sou muito pra ler esse negócio aqui. Não tem nada dizendo que esse vírus mutou, a mutação não é tão rápida assim, tá? Então não precisa ficar com essa preocupação. São vários vírus que circulam no mundo, tem diversas doenças causadas por vírus, tá? Nesse caso é o mesmo vírus lá da China, é o que está aqui no Brasil, não tem nenhuma evidência científica de que ocorreu algum tipo de mutação do vírus, tá? Então não precisa ter essa preocupação, não. Essa questão que ela está falando do vírus circulando, por isso que a gente tem que se vacinar contra a gripe todos os anos, porque cada ano vai mudando o vírus que está circulando e ele pode sofrer alterações ao longo do tempo. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu tomei a vacina da gripe no inverno passado, preciso tomar de novo? Precisa, porque mudou a cobertura, o vírus, eles vão adaptando a vacina conforme o vírus que está circulando naquele momento, tá? Então é importantíssimo, essa questão da vacinação, só mais um alerta, é importantíssima para o grupo eles começaram agora a vacinação para maiores de 60 anos e profissionais da saúde. É importantíssima a vacinação. Ela não previne contra o Covid, não é vacina para o Covid-19. Só que com a vacinação, você previne da pessoa ter os outros tipos de vírus e com isso, quando uma pessoa tiver um quadro de gripe, fica mais fácil, às vezes, até do médico fazer o diagnóstico. E não corre o risco da pessoa ter as duas coisas ao mesmo tempo, como algumas vezes está até acontecendo. De repente, o indivíduo tem o Covid-19 e tem H1N1. Que aí seria um quadro mais difícil até de tratamento. Então é importantíssimo, eles anteciparam a campanha de vacinação, tem que vacinar, tá? Professor, uma coisa que me surgiu agora. O Covid em si, ele não é tão grave. O que é mais grave é quando ele se junta com outra doença, é isso?
Não, Só o para que eu ter acontece é o uma... seguinte, sim. O Covid, ele tem lá esses percentuais de mortalidade que são mostrados, tal. O que se observa com o Covid-19? Ele é pior para quem tem mais de 60 anos e tem alguma comorbidade. Então é hipertensão, diabetes, problemas respiratórios. Então, por que tem se observado isso? A gente está se estudando ainda sobre o vírus. É um vírus que começou a circular no mundo agora, faz 3 meses. Para quem está ouvindo ter uma ideia, os trabalhos científicos que estão sendo mostrados, que estão sendo publicados, estão sendo produzidos durante a pandemia, durante o que está acontecendo. Então a medicina também está aprendendo com o que está acontecendo. Esse que é o grande problema. Você está aprendendo a lidar com a coisa, é como trocar o pneu com o carro andando, tá? Não é uma coisa que vem vindo, não. Você está aprendendo como lidar com isso. Então observa-se que a taxa de mortalidade, de gravidade dos casos, ela é maior nesse grupo de risco, que seria acima de 60 anos e quem tem doença crônica, que seria principalmente diabetes, hipertensão, que é o que foi observado na China e na Itália. Diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, alguma doença, câncer, imunossuprimidos. Quem são imunossuprimidos? Quem faz quimioterapia, alguns tipos de medicação, dependendo da dose, pode causar uma alteração no sistema imunológico. Então essas seriam as pessoas que estariam mais suscetíveis ao desenvolvimento de casos mais graves. E numa população mais jovem, os casos têm sido mais brandos. Volto a repetir, as estatísticas mostram que 85% das pessoas vão ter o vírus e pode ser que não tenha nem sintomas ou vão ter sintomas bem leves, né? Como uma gripe que a gente tem, tá? A grande questão é que em algumas pessoas você desenvolve um quadro pulmonar, uma pneumonia viral, e aí você tem quadros mais graves e que precisam de um suporte médico. A grande questão por isso que aquela história do achatamento da curva. Se todo mundo precisar desse suporte médico ao mesmo tempo, o sistema de saúde dá conta de atender? Não vai dar conta. Então aí, o médico, ele vai ter que... É triste falar isso, mas foi isso que foi feito na Itália, e os relatos que vêm da Itália falam isso. O médico acabou tendo que escolher quem ele ia atender e ter que, infelizmente, deixar algumas pessoas morrerem. Porque não havia, vamos dizer assim, equipamentos médicos e suporte para dar para todas as pessoas. Então, a ideia é justamente essa. É você diminuir essa curva para que o sistema de saúde dê conta de atender todo mundo. Então, essa seria a ideia. Então é importante, a gente está falando aqui do ponto de vista médico, o importante é você se manter em casa, quem puder se manter em casa, porque nem todo mundo pode, né? E claro, eu imagino, assim, a gente já está vendo o governo tentando fazer algumas medidas para amparar as pessoas que são profissionais liberais e as pessoas que estão mais à margem, né, professor? Porque eu imagino que, assim, geralmente quem está trabalhando na rua, vendendo espetinho, ele não tem uma reserva financeira longa, ou de um mês. Provavelmente essa pessoa não tem essa reserva financeira de um mês. Sim. Mas eu imagino que o governo, isso é obrigação do governo de criar algum mecanismo de amparar essa pessoa. É claro, gente, não vai te dar toda a estrutura, mas o mínimo existencial, eu creio que vai ser suprido. Não sei se eu estou falando bobagem, mas acho que tem que ter vai ser. um mínimo para que essas pessoas possam sobreviver e passar por esse período, né? Tem que ter uma cobertura e um suporte social. Se isso, da onde vai sair o dinheiro é uma outra questão. A gente vai ter que... Os políticos vão discutir isso, né? A gente tem um fundo partidário aí, né? Quem sabe, ao invés da gente colocar dinheiro público em campanha para eleições municipais, poderia usar esse dinheiro para a saúde ou para dar para as pessoas que estão mais necessitadas. Foram anunciados algumas iniciativas, acho que R$200 para autônomo, se eu não me engano, que foi divulgado. Só que R$200, me desculpa, pelo menos aqui em São Paulo,
R$ 200 vai dar para, quando muito, uma semana, né? E olha que para R$ 200 por uma semana o cara tem que ser um herói, né? Então, assim, é bem difícil, mal dá para comer com isso, com o custo de vida, por exemplo, que a gente tem aqui em São Paulo. E a gente sabe que autônomo tem muita gente, a informalidade foi incentivada no Brasil, né? A gente sabe disso, de uma forma ou de outra se incentivou uma informalidade, o empreendedorismo, então todo mundo quer ser dono do seu negócio e neste momento, se a pessoa não tiver como se segurar, vai ser bem complicado. Então eu acredito que o governo vai ter que tomar medidas em relação a isso e ter que definir, é uma decisão difícil, volto a repetir, uma data para a gente ir voltando a atividade, talvez em grupos, gradual, até 30 anos, não sei o que eles vão fazer, eles vão ter que tomar uma decisão. Mas isso só pode ser feito após as medidas de suporte que garantam para a população uma assistência médica serem tomadas, né? Porque senão fica muito difícil. Porque o grande... A gente tá... Não, pode falar. Não, é que Não, só que a gente está no mato sem cachorro, porque assim, o que mais me preocupa é essa insegurança, né, que a gente está tendo, porque assim, se eu tiro o exemplo de casa, se seu pai ou sua mãe fala com você, olha, você pode isso, você vai fazer, porque você confia. E o nosso pai hoje é o presidente. Se ele diverge da saúde, a gente fica muito perdido. Eu fico. Eu hoje amanheci totalmente perdida. Eu falei que meu marido, e aí, a gente volta para a vida normal ou a gente fica quietinho? Ou a gente fica quietinho? O grande problema aí são visões diferentes sobre um mesmo fato, né? É uma visão médica, do ponto de vista de saúde pública, e uma visão econômica. E aí você vai ter que conseguir, vamos dizer assim, equalizar essas duas situações. Até que ponto a saúde pública ou a economia, porque uma coisa é certa também, né? Como eu volto a repetir, eu não entendo que esse seria o momento de voltar. Mas em algum momento a gente vai ter que voltar. E aí o governo tem que traçar estratégias para isso, porque não dá para ficar de quarentena a vida inteira. Agora, se eu fosse ver essa decisão, eu esperaria até que o sistema de saúde desse um ok e falasse, olha, nós já temos condições, está sendo montados aqui em São Paulo, por exemplo, no estádio do Pacaembu, né? Você tem iniciativas sendo tomadas no Brasil inteiro de hospitais, vamos dizer assim, que não existiam, aumento de leitos de UTI, aumento da capacidade de atendimento no SUS e na iniciativa privada. Então você vai ter que ver e regular isso para que uma hora a gente possa ir soltando as pessoas para voltar ao trabalho. Quanto tempo é meio difícil de se definir, mas tem que ter uma estatística, como eu disse, trabalhar com números. Olha, tantos por cento vai complicar, segundo o que foi feito na China e quanto foi feito na Itália, o que aconteceu. Então, agora a gente já tem condições de dar esse suporte. Mas esse momento de quarentena, eu entendo, esse achatamento da curva, ele é fundamental nesse momento para que o sistema de saúde não entre em colapso. Então, assim, eu não voltaria a trabalhar, voltaria a liberar todo mundo para o trabalho amanhã, por exemplo. Eu acho que segurar por 15 dias, 20 dias, um mês, talvez você diminuindo a curva de transmissão seja o tempo necessário para que o sistema de saúde possa se estruturar para atender a demanda, porque a demanda vai existir, né? Só que a única coisa que a gente tem que fazer com que essa demanda ela se arraste ao longo do tempo e não ocorra todo mundo num dia só procurando hospital. Talvez esse movimento de ficar em casa ele pode ser menos gravoso financeiramente falando, né, para o Brasil inteiro, do que voltar todo mundo a trabalhar e ter grandes perdas, né? Eu imagino que é assim também. Uma outra coisa que me surgiu. Pode falar, pode. Não, que eu estou vendo uma pergunta aqui que fizeram sobre a questão dos delivery, se eles estão higienizando as embalagens.
não dá pra gente ter certeza se está higienizando ou não. Então, assim, eu higienizaria, né? Então a gente tem que mudar algumas rotinas, recebeu mercadoria em casa, alguma coisa, tira tudo das sacolas, lava, aí você lava suas mãos, né? Então não dá pra gente confiar 100% que todo mundo tem um entregador, tem quem levou, quem embalou. Eu até estava lendo alguns artigos científicos, não tem evidências de que houve transmissão de coronavírus pela comida em si, esse tipo de delivery, essas coisas, né? É claro, se uma pessoa tossir em cima da comida ali que você vai comer, vai ter vírus ali, óbvio. Mas o ideal seria adotar essas práticas. Então, recebeu o alimento, você coloca na pia ali, num lugar separado, lava todos eles, então frutas, verduras, legumes, lava tudo, lavou, lava a sua mão. E aí depois você parte para outras atividades. Isso são rotinas que a gente tem que ter. Chegou em casa, antes de conversar com o seu filho, antes de abraçar seu avô, sei lá, quem que está morando na sua casa, lava a mão. Antes de fazer qualquer coisa, tira o sapato. Então, são medidas que a gente tem que adotar para prevenir que isso entre para dentro das nossas casas, né? Uma outra coisa que me ocorreu aqui. Você assim, é uma pergunta que você acha que depois desse surto todo, dessa pandemia, com essa estruturação que eles estão fazendo em todos os hospitais, isso vai nos favorecer muito, assim, tanto na rede pública quanto nas redes privadas? Tomara. Ou se não tiver médicos para depois utilizar esses equipamentos, como é que fica isso? Não, médico tem. Acho que a questão é assim, vamos ver se eles vão fazer estruturas provisórias ou definitivas. Então, por exemplo, essa que está sendo feita aqui no estádio do Pacaembu é uma coisa provisória. Isso não vai ficar depois. Agora, o aumento da capacidade de atendimento hospitalar de casos de urgência, tomara que eles estejam fazendo coisas mais definitivas para que a população possa usufruir disso no futuro. Porque doenças acontecem todos os dias, né? A gente está nessa pandemia, mas tem gente infartando que de repente chega no hospital e não tem UTI, tem gente com outros quadros respiratórios de bactérias que chega no hospital, de repente não tem leito de UTI, derrame, né? AVC, acidente vascular. Então, assim, as doenças vão acontecendo. Queira Deus, eu espero que eles estão aumentando a capacidade de atendimento para que isso se torne uma questão definitiva e não apenas provisória. Passou essa pandemia, acabou, desmonta tudo e a população continua sem assistência médica. Me ocorreu aqui. Eu vou só ler algumas coisas aqui, que o pessoal escreveu um monte de coisa. O Gabriel, do seu jurídico inclusivo, o Gabriel tem feito um trabalho muito, muito legal aí, professor. Ele é deficiente visual e ele vem fazendo um monte de lives, mostrando para nós como é que a gente pode ajudar os deficientes visuais a se vestirem, com os aplicativos, um monte de coisa bem interessante. Infelizmente, tem gente que acha que é brincadeira, que eu tô falando que as pessoas acham que é brincadeira, vai pra praia, não sei o que, vamos ver o que mais. Evitar aglomerações, pelo amor de Deus. Bem aqui, porque tinha tido várias perguntas assim. E eu tenho uma aqui, da Leide. E o pobre que não tem dinheiro para comida e nesse isolamento sem bico e trabalho? Como fazer com as empresas demitindo? É isso aí. É o que a gente tá dizendo. Essa é a questão econômica que tem que ser balanceada, né? Temos que ser prudentes e tentar ponderar sobre aqui, porque passou muita coisa. Acredito que estamos num momento em que qualquer decisão tomada, foi a Suzy que falou, o governo pode reverberar de certa forma negativa, não tem jeito, né? A Mayara falou, tenho 27 anos. Tenho 27 anos, asma, mas só se manifesta quando faço esforço físico. Como pedalar ou subir? Qual o meu risco? Ela perguntou. Tem até consulta médica aqui. Amiga de Roberta Medeiros, você vai ter consulta médica com o doutor João, mas tá chique demais. Tem algum agravamento, assim, alguma coisa que ela pode fazer para ficar em casa, né, professor? Isso, isolamento. É o que tem sido recomendado para os grupos de risco.
Já estamos no colapso financeiro. Se precisar de estádio de futebol para atender a população, estaria bem servido, porque tem muitos comentários de por quanto tempo. Já respondeu isso aqui. Por quanto tempo você acha? Eu acho que são esses. Tinha perguntas aqui, estou só passando porque a gente vai. Sim. É muito pequena essa tela de celular. Eu tentei fazer pelo computador, mas. Não dá, né? No Instagram não dá para fazer, eu acho. Não dá. Tem uma outra pergunta aqui que é interessante. Ó. Pode afastar do trabalho sem atestado médico se for de grupo de risco? Como é que funciona? Como é que funciona esse afastamento? Simplesmente eu não vou trabalhar, professor? Porque eu sou autônoma também, então não tem. As empresas têm adotado, pelo menos as empresas que eu assessoro, a gente tem adotado a colocação dos profissionais em home office dos grupos de risco. Se a atividade dele não permitir home office, aí tem sido utilizado o texto da medida provisória, colocando em férias, entrando em acordo com os trabalhadores, aí está sendo visto caso a caso, mas a recomendação agora é que o grupo de risco seja tirado do trabalho realmente. Essa é a recomendação que a gente tem dado para quem é de grupo de risco não fique trabalhando. Tá? Para as empresas que ainda estão abertas, muitas empresas entraram em férias coletivas, tá? Depois da medida provisória. Outra pergunta que a pessoa fez aqui, aí vai depender lá daquela medida que eu nem fiquei me debruçando muito sobre ela, porque saiu, revogou, então a gente vou esperar dar uma acalmada. E foi perguntando, quem já sacou o fundo há alguns dias pode sacar? Vai depender, né? Depender se tiver algum valor lá. Tem saldo. Se não tem valor, não tem como você sacar. Mas eles não liberaram ainda, né? Não tem nada liberado ainda. Tanto que essa foi uma das críticas, né? Porque eles criaram aquela suspensão do contrato de trabalho sem remuneração, mas eles não criaram nenhuma contrapartida para esse trabalhador. Então, como esse trabalhador ia se sustentar nesses 4 meses? Aí ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, Não adianta. Não, provavelmente vai ter uma nova medida provisória sobre essa questão, né? Provavelmente. Que não adianta você falar, olha, vai lá e estudar, mas você vai estudar e garantir esse estudo com o quê? E pagar com o quê, né? E se alimentar com o quê? Tem que ter não enche a barriga, né? Conhecimento é bom, é claro, a gente é professor, mas a pessoa tem que comer, né? Não dá pra pôr o livro. Tem que comer, né? Foi uma medida, assim, acho que as pessoas estavam todas desesperadas, né? Fizeram o que podiam naquele momento, com o que estava passando na cabeça dela. Porque às vezes também quem está fazendo essas medidas são pessoas que não conhecem a realidade geral do nosso país, né? Porque assim, infelizmente a gente tem muita gente que está legislando e não sabe que tem um monte de gente ali que vive com salário mínimo, né? Sim. Por isso que o artigo que estabelecia essa suspensão do contrato de trabalho sem remuneração foi revogado através de uma medida provisória e dizem que o governo iria publicar uma nova medida provisória estabelecendo como seria isso, tal. Só que agora houve uma mudança de discurso por parte do presidente. Então a gente vai ter que aguardar para ver se realmente vai sair essa medida provisória ou se a posição do governo federal vai ser volte todo mundo ao trabalho e quem vai ficar segurando são os governadores. Agora é uma questão mais política mesmo, a gente vai acabar vendo uma disputa entre os governos estaduais e o governo federal e infelizmente a gente que está no meio de tudo isso, né? Então... Quando eles deveriam se unir, né? Para fazer o melhor para nós. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui também interessante, professor. A Verusca perguntou aqui, quem tem cachorro, as informações que ela recebeu aqui, o vírus se aloja no pelo do cachorro. Isso procede? Qualquer objeto você pode ter ali o vírus. Então, o que tem sido recomendado é se você leva o cachorro para passear na rua tal, quando volta para casa, fazer a higiene das patas dele, né? Antes dele entrar na casa.
Então, limpar as patas dele para que não corra o risco dele pisar. Porque qual que é o grande problema desse vírus, que é um pouco diferente de outros vírus? É o tempo que ele permanece e pode passar a doença em objetos. Por isso que tem essa questão de pegar na maçaneta da porta, pegar no botão do elevador. Outros vírus, eles costumam durar menos tempo nesses objetos. Esse vírus, como eu disse, está sendo estudado ainda, mas o que tem sido visto é que ele pode ficar muitas horas ali, principalmente sem, por exemplo, rua. Eu não sei se vocês viram em outros países o pessoal lavando a rua mesmo. Na Itália, na China, passando aqueles carros para desinfectar a rua. Por que que isso tem sido feito? Justamente porque o vírus permanece ali no asfalto, nas calçadas. Então, essa é uma coisa diferente desse vírus em relação a alguns outros tipos de vírus comuns aí que a gente tem no dia a dia. Então, eu recomendo, se você tem cachorro, saiu com ele na rua, sair o mínimo possível, seria a primeira coisa, né? Isolamento. Mas se tiver que sair na rua, sai para ele fazer as necessidades lá, fazer o xixi, o cocô, recolhendo, né? Lógico, pelo amor de Deus. E depois, quando vai entrar dentro de casa, limpa as patas dele para não correr esse risco. Da mesma forma que a gente tem que deixar o sapato na porta de casa. Então tem sido muito recomendado você ter você ter uma roupa para sair na rua e uma roupa para ficar dentro de casa. E a roupa que você sai na rua, você não ficar em casa com ela. Seria uma estratégia. Ele tem que chegar e lavar ou essa roupa eu posso usar novamente, essa da rua? São perguntas bem simples que a gente está muito em dúvida. Eu tenho lavado. Tá? Eu tenho lavado. Se você não quer lavar, se tiver oportunidade, bota no sol. E deixa lá para usar no dia seguinte. Agora, se você for falar assim para mim, por segurança, eu acho melhor lavar. Usa uma roupa por dia. É a melhor coisa. Tá? E o sapato, você tira o sapato, deixa ele numa caixa, alguma coisa na porta da sua casa, e aí você usa sempre o mesmo sapato para sair na rua. Não ficar andando em casa. Às vezes tem gente que senta na cama com o sapato, deita no sofá, e aí com isso você pode estar trazendo aquele vírus para dentro da sua casa. Então todo cuidado é pouco, né, professor? Nesse momento aí, todo cuidado, Porque a gente tem um grande problema, o inimigo é invisível. Então a gente não sabe onde ele está. Esse que é o grande problema. Professor, eu quero te agradecer por isso. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, tá? Podia ficar aí mais umas 2 horas, né? Tem um monte de dúvida, tem um monte de coisa que eu queria perguntar, mas não dá pra... A gente pode marcar outra live. Com certeza. Não dá pra ficar pegando conta. Eu quero aproveitar pra gente, antes de contar. Professora Ana Júlia Cachan entrou aí. Um monte de gente super querido. Um abraço, gente. Não deu para tempo pra gente falar o nome, porque a gente tinha que aproveitar todos os minutinhos aqui com o professor para tirar todas as dúvidas. Mas obrigada a todos que entraram na live. Queria agradecer também todo mundo, agradecer a você pelo convite e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí. A live fica disponível no Instagram ainda por um tempo, né? Acho que é 24 horas, né? Dá para assistir. E o que queria deixar como um recado final aí antes que o Instagram corte a gente, para as pessoas que tomem cuidado, mas não entrem em pânico. Não é motivo para pânico, tá? É motivo para precaução. Precaução é diferente de pânico. A gente tem que tomar as medidas necessárias, mas a gente não pode enlouquecer. E eu tenho falado isso, até publiquei no Facebook. Parem de ver jornal o dia inteiro. Não adianta ficar acompanhando. São 2.000. São 2.001. Agora são 2.020. E tá aumentando. Morreu tanto. Não adianta. Isso não vai levar você a nada. Vai estudar, vai ler um livro, vai ver um filme. Não fica... Assistir um jornal por dia. Não fica com a TV ligada em jornal, porque a gente está sendo bombardeado das 6 da manhã à meia-noite só com coronavírus. E as pessoas estão confinadas em casa e isso vai levando a pessoa ao desespero, as pessoas vão ficando com paranoia e algumas pessoas até começam a sentir os sintomas só de ouvir as pessoas falarem os sintomas. Né? Então começa lá a falar falta de ar, a pessoa começa a ter falta de ar. Então calma, não é momento para a gente ficar desesperado, é momento para precaução e tomarmos as medidas necessárias.
tá certo? Então, muita calma nessa hora e a gente vai passar por tudo isso e vai tudo dar certo, se Deus quiser. Então, eu gostaria muito de agradecer, professor. Assim, eu vou só falar rapidamente, que eu fiquei muito feliz, né, que eu estava fazendo a primeira vez que eu fiz o Compartilhando Direito no ano passado. Eu nem conhecia o professor, e a Estelane, que era uma das minhas palestrantes, lá de Belo Horizonte, ela me ligou falando: eu consegui um livro que o doutor João... E a gente, assim, todo mundo adora, né, sua doutrina, todo mundo utiliza, né, eu escrevo lá suas palavras nos meus, meus contralaudos lá. E aí a Estelane falou: olha, eu publiquei num grupo que eu estou, falando se alguém queria doar alguma coisa pra gente sortear e tal. E ela falou: o doutor João doou um livro. Eu fiquei muito feliz. E aí tive a feliz oportunidade de, no mesmo dia, eu cheguei no Legário para assistir uma aula. E quem eu encontro lá foi o doutor João. Então eu fiquei muito assim, eu liguei pro meu marido e falei: eu tô super emocionada, porque assim, eu nunca imaginei que a gente ia ganhar um prêmio, né, de ter um livro seu sendo sorteado num evento que a gente estava fazendo no ano passado, com a professora Ana Júlia Caixão, com tantas palestras, só mulheres praticamente. Tinha um homem e ele não veio. Aí depois o meu tio veio para suprir com tantas mulheres maravilhosas aí, a Maiara, acho que a gente foi um mês inteiro de palestra. E eu fiquei muito feliz e fiquei super emocionada de receber o seu presente, né? Você nem conhecia, não conhecia nosso projeto. E aí chegar na sala de aula, você e seu professor que estava ministrando a aula. Até te segurei lá, você fez um videozinho comigo. Fiquei muito feliz e muito agradecida. E adorei você ter disponibilizado o livro da nossa. Adorei você ter aceitado o meu convite. Porque a gente às vezes fica assim: é um professor, não vou convidar porque ele não vai aceitar. Imagina! E eu fico muito feliz assim da simplicidade, que eu já te conheci pessoalmente, posso falar, da sua simplicidade, da sua dedicação enquanto professor lá com todos nós, não só comigo, mas com aquela sala lá de sei lá quantos alunos que tinha na sala, e você com todo carinho e toda atenção e humildade, que é a palavra mais importante que a gente precisa aqui, principalmente no nosso meio, tanto médico quanto jurídico, que são dois meios que não tem muito essa coisa da humildade. Quando a gente encontra profissionais que têm essa seriedade e humildade, não é porque está lá em cima e a gente está começando agora, que não vai receber a gente da mesma forma que recebe alguém que já está no topo. Então eu fico muito feliz, eu fico muito honrada de ter te recebido aqui e espero que você volte mais vezes. Com certeza, eu que agradeço, fico muito feliz com esse feedback e estou à disposição sempre que você precisar. Fazer live, qualquer coisa, a gente está por aqui, tá bom? Muito obrigado. Acho que o Instagram vai cortar a gente, vai completar, né? Vai cortar. Gente, tira print, posta aí na gente. Fazer um coraçãozinho para eles aí. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo e vamos lá que tudo vai dar certo.